Olá, tudo bom? Aqui é o Marcos de Almeida, do Palavras de Vitória. Satisfação imensa estar podendo ministrar essa palavra para você, essa palavra de vitória. Com certeza vai edificar a sua vida. Hoje a gente vai falar sobre olhe por uma nova perspectiva. Esse é o tema que Deus falou no meu coração e tem a ver com a série O Poder da Gratidão. Olhe para uma nova perspectiva. A grande capacidade das pessoas que realizam grandes coisas na vida é poder enxergar os acontecimentos que acontecem na vida da pessoa por uma outra perspectiva. E pensando nisso, há uma passagem bíblica tremenda que fala muito sobre isso, sobre você encarar as circunstâncias de uma outra maneira. Quando você faz isso, quando você olha para uma nova perspectiva, você quebra os grilhões, você destrói aquilo que está te impedindo de chegar onde você deseja chegar na sua vida, os obstáculos que tem se colocado na sua frente. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 22 ao versículo 26, diz aqui a passagem sobre Paulo e Silas. Talvez você já tenha ouvido essa passagem, eu vou ler novamente. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. No vídeo anterior, eu falei que a gratidão, ela abre as portas do céu para nós. A gratidão abre as portas de Deus para nós. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles haviam sido açoitados, haviam sido presos. E a Escritura fala que o carcereiro havia prendido ele no tronco, olha só. Provavelmente eles ficaram em pé durante todo aquele tempo que eles estavam lá. E havia um milhão de motivos para reclamar, para murmurar, para achar que Deus não estava com eles. E o que eles fizeram? Tiveram uma atitude de gratidão. Eles começaram a louvar a Deus. E no momento em que eles louvavam a Deus, ele quebrou os grilhões. Deus rompeu as barreiras e eles foram libertos. Não apenas ele, mas todos as outras pessoas que estavam lá naquela prisão. Esse é o poder da gratidão, é isso que a gratidão faz na sua vida. E quando eu falo sobre olhar para uma nova perspectiva, é você encarar os seus problemas, as suas adversidades com uma outra roupagem, enxergar de uma outra maneira, porque às vezes você olha aquele problema e você acha que é impossível você vencer aquele problema, aquele obstáculo que tem se colocado diante de você. Como Paulo e Silas, só que eles tiveram uma atitude de gratidão que foi louvar a Deus. Então, e essa atitude que você tem que ter, agradecer a Deus, louvar a Deus, por mais que as circunstâncias sejam difíceis para você. Há um poder tremendo nisso. É importante você encarar as dificuldades com uma outra perspectiva. Encarar os obstáculos, não como obstáculos, mas como uma oportunidade de você ter vitória para a sua vida. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que diz que sempre nos fracassos existe uma semente potencial de vitória. Por mais que você tenha tido um fracasso na sua vida, por mais que você tenha tido uma derrota na sua vida, por mais que você esteja agora com um problema muito grande que você não vê
possibilidade de vencer esse problema, existe uma semente potencial de vitória. Então você pode pegar isso e transformar na sua vitória, transformar no seu sucesso e alcançar, realizar os objetivos que você tem para a sua vida, os seus sonhos, aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem uma outra passagem, acho que é Atos 5, que diz que os discípulos, eles estavam numa cidade e lá eles foram açoitados, foram agredidos, estavam machucados. E aquelas pessoas daquela cidade falaram que eles não poderiam ficar falando no nome de Jesus. E eles saíram daquele lugar, aparentemente, poxa, se você... Eu não sei se você já tomou uma coça, né? Eu tomei poucas coças da minha mãe, mas talvez você tenha apanhado muito aí na sua infância, né? Não é uma coisa boa. A minha esposa mesmo, ela apanhou bastante. E ela fala sobre isso. Mas não é uma coisa boa você apanhar, né? E foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Você não sai de uma coça sorrindo. Só que essa foi a atitude daqueles discípulos. Eles saíram daquela cidade alegres. A Escritura fala que eles saíram alegres. Porque eles entenderam que eles eram dignos de passar pelo sofrimento, de compartilhar o Evangelho. Eles eram dignos de serem cristãos, de serem discípulos de Jesus, de estarem pregoando as boas novas. Então, numa situação de dificuldade, numa situação em que eles estavam machucados, eles se alegraram. E é isso que é olhar para uma nova perspectiva. Olhe os problemas que você já passou, olhe, às vezes, até algumas situações ruins que aconteceu na sua vida. Tente enxergar para uma outra perspectiva. Às vezes até uma derrota que você passou, talvez você tenha passado por uma derrota ultimamente, nos últimos dias, às vezes nos últimos meses, talvez algo que te baqueou. Enxergue para uma outra perspectiva, tenta tirar um aprendizado nisso. Tente tirar um aprendizado nisso. Por pior que sejam as circunstâncias, você sempre pode enxergar o lado positivo das coisas. Se você pega duas pessoas, as duas pessoas elas se acidentaram, elas tiveram um acidente de trânsito. Uma pode estar agradecida porque não morreu naquela situação, agradecida mesmo com as lesões, mesmo com os machucados, agradecida porque Deus deu uma nova chance para ela, ou uma outra pessoa que passou pelo mesmo problema pode estar murmurando, reclamando porque passou por aquele problema, porque está machucada, né, porque teve sequelas. Mesma situação, duas pessoas podem encarar de uma maneira diferente. E a pergunta que eu te faço é, de que maneira você vai encarar a partir de hoje os problemas que você passou, os problemas que têm surgido na sua vida, às vezes até um fracasso que aconteceu para você. Como é que você vai encarar isso? A Bíblia fala sobre os 12 espias que Moisés enviou para fiscalizar a terra prometida. Moisés estava próximo, muito próximo, de sair do deserto e ir para a terra prometida. E ele enviou 12 espias, que eram príncipes de cada tribo. 10 trouxeram um relatório ruim, dizendo que não dava para conquistar aquela terra, que era loucura, que haviam inimigos enormes, que haviam gigantes, e que se eles entrassem naquela terra, eles seriam consumidos. E aqueles falaram que eles deveriam voltar lá para o Egito, para o cativeiro, enquanto apenas 2 pessoas encararam aquilo de uma maneira positiva. Disseram, não, a terra, ela mana leite e mel, a terra prometida, a terra que Deus prometeu, Deus vai dar aquela terra. Tem gigantes sim, tem problemas sim, mas Deus vai dar a vitória para nós. Uma mesma circunstância,
10 encararam de uma maneira negativa e 2 pessoas encararam de uma maneira positiva. Então você sempre pode encarar as circunstâncias, as situações da sua vida de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Qual a escolha que você vai fazer a partir de hoje? Para finalizar, uma coisa que eu vi há uns anos atrás, um pastor, ele disse isso e me marcou. Ele falou que quando você achar que você está numa situação ruim, olhe para o lado. Olhe para o lado que você sempre vai ver alguém numa situação pior do que você. Às vezes a gente enxerga o nosso problema como um gigante, né? E às vezes a gente olha para o lado e vê pessoas passando tanta dificuldade, com tantos problemas. Agora, nesses dias, eu vi o relato de uma pessoa que nessa pandemia perdeu o pai e a mãe para a Covid. E você, eu não sei se você perdeu algum familiar, mas talvez você não tenha perdido nenhum familiar para a Covid, que foi o meu caso. Então isso é motivo de você se alegrar, isso é motivo de você engrandecer o nome do Senhor na sua vida. Isso é motivo de você ser grato. Então seja grato no dia de hoje, enxergue as coisas por uma nova perspectiva. Então é isso. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos. E um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana.